O objetivo dessa aula é exatamente mostrar os 3 casos de semelhança de triângulos para que possamos aplicar em resolução de situações problema. Eu tenho aqui 2 triângulos que já têm 2 ângulos de mesma medida, como o caso do exemplo aqui, ó, 70 e 60, 70 e 60. Quanto falta para chegar a 180? Faltam 50 graus. 50 graus vai ser o valor de alfa, 50 graus vai ser o valor de alfa. Logo, esses triângulos, eles possuem os mesmos ângulos. Eu preciso agora provar que existe uma constante de proporcionalidade entre as medidas. Então, aqui eu tenho 2A está para A, porque são opostos ao ângulo de 70. 6 está para 3, porque são opostos ao ângulo de 60 graus. E x está para 5, que são os opostos em relação ao ângulo alfa. Na hora de montar a proporção, usem como referência o ângulo, sempre observando o mesmo ângulo para não montar a proporção de forma incorreta. 6 dividido por 2 dá 3, então a constante de proporcionalidade é 2. Isso significa que qualquer medida do triângulo grande é o dobro de qualquer medida do triângulo menor. Para descobrir o valor de x, basta fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3x igual a 30, ou simplesmente fazer x igual a 5 vezes 2, x igual a 10. O segundo caso é quando eu tenho 2 lados homólogos proporcionais e o ângulo compreendido entre eles é o mesmo. Então, eu tenho C está para C', B está para B' e o ângulo aqui é o mesmo. Então, observando aqui no exemplo, 3 é a metade de 6, 5 é a metade de 10 e eu tenho o mesmo ângulo. Então, se são proporcionais, se são semelhantes, eu tenho que 3 está para 6, assim como 5 está para 10. A razão de proporção é meio. Para descobrir o valor de x, basta fazer 3,5 está para x e igualar a meio. Ou podemos fazer de forma um pouco mais direta. Se 3 é a metade de 6, 3,5 é a metade de 7. O terceiro caso já é o mais simples, porque eu já tenho os lados homólogos proporcionais. Então, a proporção já é definida. Então, se eu quero descobrir a razão de proporção, de novo, 2A está para A, porque observando o ângulo beta. 6 está para 3, observando o ângulo θ. E 9 está para 4,5, observando o ângulo alfa. A razão de proporção é igual a 2. Vamos observar alguns exemplos agora. Um estudante posicionou-se a 50 metros de distância de um prédio e colocou a 16 centímetros de seus olhos uma haste vertical de 20 centímetros, de tal forma que a haste e o prédio ficassem sobre o mesmo ângulo visual. Observando aqui, sobre o mesmo ângulo visual, significa que esse ângulo vale tanto para o triângulo menor quanto para o triângulo maior. Como tanto a haste quanto o prédio são verticais, se eu pensar que eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulo beta, porque são correspondentes, ângulo alfa e ângulo alfa, porque são correspondentes. Observe que, se os triângulos já têm os mesmos ângulos, eles são proporcionais. Significa dizer, então, que as medidas são proporcionais. Então, 16 está para 50, assim como 20 está para H. Então, 1.000 dividido por 16, 62,5 metros. Essa outra observação é uma questão do Enem, fala que a sombra de uma pessoa de 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra de um poste mede 2 metros. Se mais tarde
a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passa a medir. Então, vamos observar aqui. Na primeira proporção, eu tenho a altura do homem está para a altura do poste. Sombra do homem está para a sombra do poste. Aí eu descubro que o poste tem 6 metros. Depois, no segundo momento, a altura do homem está para a altura do poste, assim como a nova sombra do homem está para a nova sombra do poste, que é 1,5 metros, já que diminuiu 50 centímetros. 6x igual a 2,7, x igual a 0,45 ou 45 centímetros. Então, observei que nesse caso não formou ângulo. A verdade é que a pista para ser semelhantes, na verdade, foram os lados. Aqui, essa terceira questão fala que a maioria das televisões apresenta tela semelhante a um retângulo 3 e 4, cuja diagonal representa o tamanho da televisão, né? Então, tem aqui uma televisão de 45 polegadas. Ele está me dando a diagonal. Então, ele quer saber a relação dos lados. Se eu observar que no triângulo 3, 4 e 5, a diagonal vai ser 5. Então, quando eu divido 45 por 5, eu tenho 9. Então, eu sei que 45 é 9 vezes 5. Significa dizer que 9 vezes 3, proporcional ao 3, vai ser uma medida. E 9 vezes 4, proporcional ao 4, vai ser outra medida. Então, eu digo que os lados dessa televisão têm 27 e 36 polegadas. Letra D. E aqui uma questão que tem que tomar bastante cuidado, que é essas questões que não têm a figura, e eu tenho que pensar na figura primeiro, para depois resolver a questão. Então, eu tenho 2 círculos, cujas medidas, os raios, respectivamente U e V, com U menor que V, são tangentes exteriormente no ponto P. E esses círculos também tangenciam os lados de um ângulo cujo vértice no ponto M. Então, ele quer saber o comprimento de MP. Tangentes externos no ponto P, ângulo, vértice em M. E aqui eu criei 2 triângulos em amarelo para a gente pegar a proporção. Eu observei a distância de M até o centro da primeira circunferência, seria MP menos U, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aqui a hipotenusa do triângulo retângulo de cima, que é U mais V, que é a soma dos raios. Então, a hipotenusa de um está para a hipotenusa do outro. E esse cateto aqui, U, e esse cateto, V menos U. Tudo é V, descontando o U, esse pedacinho tem V menos U. Montando a proporção, agora é uma questão de multiplicar cruzado, fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Eu chego nessa relação aqui. Concluo, então, que MP tem UV menos VU. Então, é observar os exercícios agora, sempre pensando nos 3 casos. Como que eu posso criar triângulos semelhantes? E lembrando que a proporção é sempre feita com base, com referência no ângulo, ok?